Bem-vindo à Escola de Pós-Graduação Faixa. No último dia 15, em que se comemora o Dia dos Direitos do Consumidor, a coordenadora do MBA em Comportamento do Consumidor, Rita Martins, e os professores Reinaldo Faisal, autor do livro Atração e Seleção de Pessoas, e a professora Leila Mendes, autora do livro Introdução à Mídia, se reuniram para poder conversar sobre os desafios das organizações em acompanhar as mudanças do comportamento do consumidor. E esse bate-papo ficou tão incrível que a gente sabia que não podia te deixar de fora. O material a seguir foi otimizado para que você pudesse entrar dentro da mente do seu cliente com conteúdo didático e relevante sem perda de tempo. Se você ficar até o final, vai descobrir duas surpresas que nós preparamos para você. São bônus que vão mudar o rumo da sua carreira. Então, a seguir, uma palestra exclusiva do MBA em Comportamento do Consumidor. 15 de março se comemora internacionalmente o Dia do Consumidor. Por esta razão, eu, Rita Martins, e os meus convidados, professora Leila Mendes e o professor Reinaldo Faisal, falaremos sobre os desafios que as empresas encontram para acompanhar o comportamento do consumidor. Leila, o que os consumidores esperam das empresas? Bom, professora Rita, hoje em dia nós temos uma outra forma de olhar, as empresas têm uma outra forma de olhar para o consumidor. O que ele deseja? O consumidor em relação a uma marca, a uma empresa, deseja relacionamento bom, relacionamento verdadeiro. Por isso que existe agora um termo muito usado que é storytelling, ou seja, falar a verdade para o consumidor. Numa relação entre duas pessoas, também é muito importante que haja essa relação, essa cumplicidade. E é isso que o consumidor espera de uma empresa, que ela seja verdadeira, que ela compartilhe das suas necessidades, dos seus gostos, mas de uma forma em que esse relacionamento seja produtivo e seja leve e não seja aquela questão do consumidor sentir só comprar um determinado produto ou só acreditar numa ideia por conta de uma frase dita, e sim, ele sentir que faz parte daquele contexto, e aí ele sente naturalmente vontade ou apreciação ou carinho e até muitas vezes paixão por aquela marca. Como a Leila bem disse, a gente vê que o consumidor agora está muito atento, inclusive à necessidade de que haja uma verdade por trás daquele produto, daquela marca, daquela empresa como um todo. Assim como as relações que essa empresa tem com seus funcionários, ela vai ter que demonstrar para os seus consumidores. Então tudo isso vai fazer parte de um alinhamento que a empresa vai ter, que vai se refletir, obviamente, no atendimento desse consumidor. O que me leva a crer que o que desgasta a relação do consumidor com a empresa, com a marca, não é o erro, mas sim a maneira como a empresa reage à resposta que ela dá ao seu consumidor. O ideal é que essa resposta seja rápida, honesta e responsável. Leila, qual é a principal mudança que você observa no comportamento do consumidor brasileiro? Bom, não há dúvida de que a internet, as redes sociais deram voz para o consumidor. Então, antigamente ele tinha uma posição mais passiva, sem ter a condição de colocar as suas emoções, de dizer o que ele sente, o que ele pensa a respeito de uma marca, de uma comunicação não tão adequada. Hoje, além das redes sociais, existe a necessidade, de participar de um grupo que tenha a mesma ideia, que compartilhe dos pensamentos que ele está colocando nas redes sociais ou até na comunicação boca a boca. Hoje o consumidor ele não é mais passivo, ele quer expor, ele quer dizer o que sente. E as empresas precisam ouvir o que eles estão dizendo. Quem não ouve o seu consumidor, certamente não será um bom comunicador de mensagem. Essa conectividade que ele tem hoje também é um perigo para as organizações. A gente vê que existem muito mais sites do tipo reclame aqui do que gostei, estou satisfeito, eu recomendo. Então é importante que a comunicação seja bem trabalhada para que não gere dissabores nessa relação do consumidor com a empresa. Porque ele hoje está muito mais comunicativo e a gente sabe que a comunicação às vezes provoca desastres. Leila, de que forma a cultura organizacional pode influenciar ou contribuir para a melhor compreensão do comportamento do consumidor?
Bom, as empresas têm que, em primeiro lugar, tratar os seus funcionários da mesma forma que o consumidor gostaria de ser tratado. Porque quando você trabalha numa empresa e a empresa reconhece o teu valor e aposta em você, a probabilidade, quase certeza, de que esse funcionário vai atender bem o consumidor, ninguém teria dúvidas disso. E outra questão é que o consumidor está ali com a informação na ponta dos dedos, então ele sabe tudo o que acontece. Não tem como a empresa esconder determinados fatos. Ele está ali vendo tudo, então nesta hora a empresa tem que, como a Rita já havia comentado numa pergunta anterior, é importante que a empresa ouça o seu consumidor, para que ela possa então responder às expectativas e os desejos dele. E aí então criar essa relação, esse sentimento que a gente sempre fala do sentimento das marcas com o consumidor, isso é muito importante. Um dos grandes desafios hoje é trazer isso para a gestão. Fazer com que as lideranças acabem permeando por toda a organização esse sentimento de introdução do colaborador, do empregado, na cadeia de valor, porque ele vai se tornar mais sensível às necessidades do consumidor e, obviamente, vai atendê-lo melhor. Lembrando sempre que, como a Leila disse, o consumidor hoje está muito mais bem informado e capaz de agir. E ele pode fazer justiça pelo próprio mouse. É interessante essa colocação porque é notório que a relação que a empresa tem com o seu consumidor tende a ser um reflexo das relações internas da empresa. Faisal, qual é a melhor maneira que as empresas têm para monitorar o comportamento do consumidor? Sobre isso, é muito importante fazer esse acompanhamento e principalmente a parte do pós-venda. Agora, tomando cuidado para não acabar invadindo um pouco o consumidor. Eu lembro de um caso que acontece muito comigo num determinado hotel. Assim que eu recebo o meu jantar, o meu almoço no quarto, eu recebo um telefonema para saber se está tudo ok. Exatamente no momento que eu estou começando a comer. Quer dizer, não é uma hora adequada. Tudo bem, precisamos fazer esse acompanhamento. Eu entendo que é uma necessidade que a empresa está tendo de saber e está mostrando o seu interesse por mim, mas diga-se que nesse momento não é o mais adequado. Bom, é nítido e claro que hoje a gente encontra esse consumidor com muito maior facilidade. Ele está nas redes sociais, ele está se relacionando com a empresa. E existe uma ferramenta que tem dentro das empresas, que seria o CRM, que é uma ferramenta muito importante neste contato, neste reconhecimento com o consumidor. Existem empresas que fazem até do Facebook uma ferramenta de CRM, né, para conhecer melhor o consumidor. Existe também uma questão que é o do pós-venda. É muito importante para o consumidor se sentir que a empresa está preocupada, se ele está satisfeito com a aquisição daquele produto, daquele serviço. E existe a pesquisa de mercado, que é uma forma de monitorar, de entender o pensamento, seja pesquisa preferencialmente qualitativa, para que ele entenda as emoções, os sentimentos, o que ele pensa a respeito daquela marca. Então existe uma gama muito grande de formas que há uns anos atrás não havia tanta ferramenta para se trabalhar. Hoje fica muito mais fácil a gente achar esse consumidor e saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo em relação à empresa. Todos esses fatores juntos contribuem para que seja criada dentro das empresas uma área de inteligência de mercado, e é que é a área de conhecimento do consumidor. Grandes empresas já possuem essa área e trabalham a partir de uma base de dados que é alimentada diariamente. Professores, qual empresa merece nota 10? Quem já aprendeu essa lição? Vocês podem citar algum exemplo? Ganha nota 10 a empresa que conseguir entender que não é através de comunicações mirabolantes, que é na sintonia fina, é ali naquele momento específico, é no que é singular, é que a empresa ou a marca vai conquistar aquele consumidor. Isso acontece, como eu falei já na pergunta anterior, acontece com os relacionamentos. A gente lembra das pessoas e das relações através dos detalhes. Então a empresa tem que se preocupar com esse detalhe, porque falar de forma geral, né, cada indivíduo é um indivíduo em particular. E ele quer ser
atendido, acolhido como filho único, sabe? Que você dá toda a atenção, eu até falo muito sobre isso, e ele quer ser esse filho mimado que tem toda a atenção da empresa ou da marca. Então é importante esse carinho, vamos dizer assim, da empresa ou da marca com esse consumidor, com aquele olhar, mas um olhar específico e dando para ele condições ou contatos muito mais específicos e não tão mirabolantes assim, tão grandiosos assim. O consumidor, ele leva muito em conta aquilo que é bem específico e bem particular. Se levarmos em consideração que um time de futebol também é uma empresa, a gente vê um aprendizado recente agora sobre isso. O clube que contratou o goleiro presidiário, que teve uma reação, seus patrocinadores abandonaram, há uma reação feminina em torno dessa questão, e eu acho que ele não sabia disso no momento que teve a intenção, que eu fiz o convite, e eu acho que ele aprendeu a partir daí. Por outro lado, a gente tem um outro exemplo com a Vizcaya Cosméticos, que está usando esse aprendizado que ela tem, já da sua estratégia, e informando ao consumidor. Hoje, muito mais a propaganda deles está sendo feita em cima do tratamento que eles dão, do cuidado que eles têm em não utilizar animais para testes, e fazendo com que o consumidor, que hoje tem o pet como membro da família, né, fique muito mais sensível a essa questão e, quem sabe, pague até um pouquinho mais por isso, né? Bom, pessoal, foi um papo muito gostoso, muito interessante. Esse assunto é um tema muito que agrada muito, interessa muitas pessoas. Eu tenho certeza que também vai interessar você. A gente está muito feliz de ter podido participar aqui com o convidado e com a Rita. É uma emoção, esse convite me deixou muito satisfeita e é muito bom falar sobre isso. Então, assim, já que vocês estão interessados, eu sinto que essas informações foram boas para vocês, venha com a gente, entre no site, faça a sua inscrição e vocês vão aprender muito mais. Obrigado, Rita. Obrigado, Leila, por mais essa oportunidade de poder estar trocando informações aqui. E tenho certeza que esse curso vai formar grandes especialistas. Contamos com você aqui. Ter este olhar treinado para compreender o comportamento do consumidor é uma necessidade de mercado que proporciona para as empresas uma grande vantagem competitiva. Quer se tornar um especialista em comportamento do consumidor? Inscreva-se! E aí, gostou? Para te ajudar nessa empreitada, a Escola de Pós-Graduação Faixa está te oferecendo 20% de desconto no MBA em Comportamento do Consumidor. Esta é uma oportunidade exclusiva que estará disponível por um tempo limitado para quem se inscrever agora mesmo no site pós.faixa.edu.br ou pelo telefone 2102-3174. E caso você esteja em dúvida se esse é o rumo certo que você quer dar para a sua carreira, nós preparamos um e-book com as principais ferramentas que as empresas utilizam para medir o comportamento do consumidor, que vai estar disponível para você baixar gratuitamente aqui embaixo. Nós acreditamos tanto no nosso ensino que te oferecemos esse bônus como prova de que você vai conseguir implementar tudo que aprender aqui no seu dia a dia. Então, baixe o e-book, inscreva-se agora mesmo e seja bem-vindo à Faixa, a faculdade com 45 anos de tradição, que é mais do que você imagina.